Está no ar, Federal. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento à sua disposição no smartphone, computador ou tablet. No ar, Rádio Instituto Número 2, Federal. Opus 40. Opus 40. Olá, boa noite. Estamos no ar, 18 horas e 25 minutos, com um pouquinho de atraso. Pedindo aqui ao Israel que nos ajude na transmissão desse programa. Israel, como é que tá? Tudo bem? Já está sendo divulgado, já estamos no ar. Estamos ao vivo, então, 4 de setembro. É isso, Adriana? De 2017. Bem-vinda novamente. Obrigada. Muito bem. O programa Nota Clássica de hoje trará 5 composições. Quais são elas, Adriana? Chopin, primeiro compositor. Isso que é polonese. Polonese. Muito bem. Ainda vou. Agora o segundo eu já aprendi até a falar. Tchaikovsky. Parece que você e Tchaikovsky estão bastante... Estamos num relacionamento muito sério. Muito bem. E o terceiro compositor, quem é? É Johann Sebastian Bach. Muito isso. bem. E depois a quarta música é uma surpresa. Vou pedir que não fale ainda, então... porque a quarta e a quinta música nós vamos colocar um pouco de pimenta aqui no nosso programa, sem perder essa ideia de música clássica. Mas dou uma pista. É muito bom. Ok. E a pista seria que, às vezes, numa orquestra, nós percebemos que o maestro conduz lá uma obra um pouco mais popular do que essa música de câmara ou a música erudita, e toca alguma música muito mais conhecida. E isso agrada muito o público. E por que o maestro faz isso? Justamente para aproximar mais a música da plateia, dos ouvintes, tornar a coisa mais agradável. E vai ser surpresa, porque até para mim foi surpresa. Às vezes a gente acha que é chato e tal, mas quando você começa a escutar, ouvir, aí você fala assim, nossa, esta música é uma ópera, ou esta música é um clássico, né? Ou é música clássica? Música clássica. Música clássica. E por falar em música clássica, nós temos uma música de fundo, que é a música oficial do programa. Isso. Que depois eu vou pedir para o Israel colocar. Ou é possível colocar agora aquela de Carmen? Israel está dizendo que sim. Então coloque Carmen para a gente. Essa que está tocando não é Carmen. Essa não é a música de fundo de todo o programa. Essa é Chopin. Não tem? Não tá pronta? Não tá pronta. O programa ao vivo tem dessas coisas. Tem esses imprevistos. Muito bem. E eu quero mandar então um abraço para o Olavo de São Bernardo. E ele está nos ajudando. Ele está aqui pelo celular agora, no WhatsApp, mandando um ok que o programa está disponível, que ele consegue acessar, porque provavelmente ele tentou e não conseguiu acessar por causa do nosso pequeno atraso. É um programa ao vivo e aqui nós somos professor e aluno e outro aluno que é o Israel. Não somos profissionais da área, estamos melhorando a cada dia, ou piorando às vezes. Mas está bem, o nosso propósito é tornar aqui uma coisa agradável e disseminar a música clássica, é isso? Verdade. Você tem alguém que te ouve, que mandou, olha, fala de mim lá no programa? O meu esposo, os meus filhos que estão lá em casa me assistindo, né? Você sabe que até receita me pediram? O Cadu Abatepaulo, lá de Santo André, meu vizinho, falou, olha, manda uma receita para mim, que é aquele receita de peixe que você... Cadu, uma receita para você. Não, vai uma música de Chopin para você fazer um churrasco. Quando você estiver lá, bem concentrado, fazendo esse churrasco, escutando Chopin, vai lembrar de nós. Muito bem, então vamos ouvir nosso primeiro compositor, que é Chopin. Isso. Chopin é aquele que era claustrofóbico. Isso. Morria de medo de ficar em lugar fechado. Verdade. E na hora de morrer não tem jeito, a pessoa tem que ficar trancada lá, fechada, enterrada, literalmente sob a terra. Adivinha o que ele mandou fazer? Ih, professor, não vi. Ele falou para a irmã dele assim, me arranca o coração do corpo e enterre o meu corpo sem o meu coração para ter certeza que eu não vou ser enterrado vivo. E ele morreu novo, né? Aos 39 anos. Morreu novo. Muito novo. Início do século 19. Que quem era bom nos séculos era a Gi. Giovana, uma outra apresentadora que estava conosco. Isso, mas eu ainda vou aprender até o final do semestre.
Então, do início do século XIX, 1810 em diante, nós temos essa obra de Chopin, nasceu ali, e nós vamos ouvir agora a Polonese número 2, Opus 40. Isso. Linda a música? Muito bom. Muito bem, e na volta eu venho comentando as outras pessoas que estão conosco aqui. Israel, por favor, Chopin.
Muito bem, voltamos com áudio também. Essa música de Chopin, ela é uma polonese, e como toda polonese, ela é um ritmo bem calmo. Os noturnos de Chopin são músicas calmas. E Chopin era romântico, então essa coisa da música, trazer grandes acordes, não é uma característica principal dessa música da polonese de Chopin. É uma música muito mais suave, uma melodia tranquila. Como dizia uma colega de classe minha, se ela escutar essa música hoje, ela fala assim que a música clássica dá vontade de dormir. Então, com essa, ela literalmente vai dormir. Exatamente. Tem algumas pessoas que estão aqui mandando alguns comentários, de um modo geral. Marcelo Stones Beato está aqui, o Bastida também está nos mandando mensagem. Meu primo Caetano, lá de Santo André, com sua esposa Neuza também estão aqui ouvindo o programa, mandando aqui os comentários. Deixa eu ver quem mais está mandando comentário, que tem bastante gente que está falando aqui. Enquanto o professor procura aqui, no meu Face eu queria mandar um beijo, um abraço, que está compartilhando aqui, está dando um ok aqui. A Nena, a Rose, né? A Aparecida, são tudo lá da vila, então todo mundo é antenado. Todo mundo da vila. Que vila é essa? A Vila de Suzano. Muito bem. E o Harlison Lima também manda aqui, dizendo que é muito chique. Obrigado. Nossa, somos chiques. A música clássica foi associada, a música clássica erudita ou de câmara, é associada como algo chique, e o nosso negócio aqui é não ser chique. O nosso negócio é tornar bastante popular aqui. Levar para você a música na simplicidade que ela é, né? Uhum. E não com essa sofisticação que foi imposta a ela só por causa dos séculos, né? É verdade. E o que nós fazemos aqui, quando comentamos algo sobre os compositores, sobre a obra, é dar um pouco de sentido. A partir do momento que tem um sentido, um significado, uma historinha, a gente começa a achar isso mais familiar, mais próximo da gente. Você, por exemplo, com Tchaikovsky. Não é? Eu aprendi até a falar o nome. Como que é? Tchaikovsky. Muito bem. Agora nem gaguejar, eu gaguejo mais. É isso aí. Muito bem. Podemos apresentar este russo que tinha o apelido de Criança de Vidro. Então ele tá assim, ele traz grandes obras, né, como o Largo do Cisne, que eu tanto amo, né, professor? Uhum. O Quebra-Nozes, que também é um clássico bem, e essa também para mostrar aí toda essa sutileza que Tchaikovsky traz pra gente, essa a música, né? Então, assim, para ver que realmente a música clássica está no meio da gente. Nós que não percebemos isso ou nós que não abrimos espaço para ela. Até porque Tchaikovsky, ele tinha um grande amor não correspondido, uma dificuldade enorme na vida em relação às suas opções, o seu comportamento, toda a pressão da época, e ele encontrava na música uma oportunidade de se expressar. E ele dizia assim, você me pergunta se eu conheço algum outro amor, senão o platônico? Quer dizer que ele tinha aí uma forma muito introspectiva e ele colocou na sua música a intensidade, a força desses sentimentos. E essa música que nós vamos ouvir agora é uma música extremamente forte, uma música bem pesada para contrariar com Chopin nessa polonese que foi tão suave. Verdade. Qual que nós vamos ouvir agora então, de Tchaikovsky? É Concerto para Piano número 1. Concerto para Piano número 1, primeiro movimento. Isso. Ok, essa é bem pesada, é quase um rock pauleira. Para quem pediu para eu tocar Raul, tocar Metallica, agora vamos botar uma música pesada para esse povo. E quem é que disse que música clássica também não é rock? O rock se baseou na música clássica. Então vamos ouvir Tchaikovsky. Israel, por favor.
Muito bem, voltamos de ouvir Tchaikovsky. Isso. É isso aí, o seu predileto. Pois é. Eu não tenho um predileto, assim, mas tem uma música, que é aquela de Wagner. Embora ele não seja o meu compositor predileto, eu gosto muito de uma composição dele. E você já gosta muito de Tchaikovsky, de todas as músicas? Olha, professor, é porque eu acho muito desafiador falar esse nome. Qual o nome? Tchaikovsky, agora eu falo, professor, agora eu falo. É muito desafiador e eu gosto de desafios, né? Mas só que a música dele que eu mais gosto mesmo é Largo do Cisne. Mas... O Lago do Cisne, dá para imaginar lá um monte de cisnes lá no lago? Não é porque você começa a escutar e você começa a viajar mesmo, né? Nas ondas. Tem um filme, você sabe? Tem. Sim, tem. É bem interessante. Tem um filme, né? Mas é isso, a música clássica nos leva a viajar, nos leva até o rock, né? Como, né? Então, nos leva a vários lugares ao mesmo tempo. É você estar num lugar parado e viajar pelo mundo. Isso é a música, né? Muito bem. Então, eu quero mandar aqui um agradecimento e um abraço para as pessoas que curtiram a nossa chamada do programa, porque eu faço uma chamada do programa. Olá, pessoal, daqui a pouco, às 18 horas, vai ter o nosso programa. E muita gente curtiu lá, e eu espero que esteja assistindo agora. O Nilson Moreira, que é lá da TRW, a Giovana, que trabalhou aqui com a gente. Oi, Gi! O Marcos Antônio Lopes Picon, Valmir Testa, lá do Aramaçã, Dilson Pergoli, do Tiro de Guerra, Doroti Melera, da Fundação ABC, Joel Salmazo, que é do Banco Itaú, ou foi, porque já trabalhou, Maria Aparecida Bueno, Edilson Godoy, Maria Irene Carvalho, Olavo, Ângelo Baroni, Marilza Martinez, Wagner Buck, Carlos Eduardo Bastida, Manuel Portuga, Gil Conrado, Cláudia Ramos, Alex Lima, Nancildo, Ruti, Inayá Diniz, Boia Urano, que já esteve aqui com a gente, aqui de Suzano, o Harlison, o Ivan de Santo André e o Rogério Tomás. Viu? Tem bastante gente. Legal. Muito Obrigada, bem. gente. E mais gente que vai comentando, tocando durante o caminho. Vamos ouvir um pouco de Bach? Johann Sebastian Bach. O que nós vamos ouvir dele? Vamos ver aqui? Vamos. Você sabe o que quer dizer Bach? Bach quer dizer riacho. Um riacho. Tá aqui, ó. Bach quer dizer um riacho em alemão. E tem um camarada famoso chamado Beethoven, Nossa. Que sucedeu Bach, veio depois de Bach. E ele fala assim, olha, esse tal de Bach, que existia antes de mim, tem sobrenome de Riacho, não deveria se chamar Riacho, fez uma brincadeira. Deveria se chamar Oceano, tão grande é o seu trabalho, a sua importância para a música. E tem alguns autores que acabaram tendo problemas de saúde, morrendo, etc., e aí, no caso de Bach, ele ficou cego no final da sua vida porque ele foi fazer uma cirurgia de cataratas, era um médico charlatão, não era médico, acabou tendo problemas, ficou cego, uma tristeza enorme, acabou ficando esquecido o trabalho dele e de repente eis que surge um Mendelssohn. Mendelssohn é também bem famoso, um compositor, e ele resgatou o trabalho de Bach e colocou isso para tocar e expôs toda essa grandeza. Bach, o Divino é o apelido dele. Divino, muito bonito. Lembrando que Divino por causa de tanta música sacra. E ele não era só compositor de música sacra, não. Ele era compositor de música pagã, ou seja, música não sacra. Mas as pessoas associavam ele, né? Porque o organista, aqueles órgãos, parece coisa de igreja. Parecia coisa, né? Então... Ele teve 2 casamentos. 2. E sabe quantos filhos? Não. 20 filhos. Nossa! 7 no primeiro, 13 no segundo. Viu? Música clássica, o programa Nota Clássica também é aprendizado, além da música. Muito bem, então vamos ouvir Johann Sebastian Bach, o Divino, esta música que Johann Sebastian Bach também fez Jesus, a Alegria dos Homens, mas nós não vamos ouvir hoje Jesus, a Alegria dos Homens. Nós vamos ouvir qual? Minueto e Baldinerie, é isso? Baldinerie. É assim que se fala? Isso, eu vou aprender igual Tchaikovsky. O Tchaikovsky está indo muito bem. Muito. Israel, por favor, Bach.
Muito bem, voltamos aqui ao vivo depois de ouvir uma música bem alegrinha, né? Alegre, é. Essa não dá para dormir. Essa não dá para dormir, muito bem. E se der para dormir, a música que nos faça dormir também, porque dormir, eu já fiz esse comentário, a gente consegue dormir. Dormir não é uma coisa fácil, não. É verdade. A pessoa tem que conseguir dormir, tem que saber dormir, saber desligar a cabeça dos problemas e assim por diante. Tá bom. Estamos indo bem? Gostamos? Sim, claro que sim. Muito bem. Tem outras pessoas que estão mandando aqui os comentários. Eu quero agradecer ao meu primo Caetano, lá de Santo André. Ele e a Neuza, eles estão nos ouvindo lá de Santo André. Eu já comentei sobre ele, mas ele que nos deu aqui uma dica para melhorar o nosso áudio, que estava com problema lá, ele corrigiu. Quero agradecer também aqui ao Felipe e a Marli, que também estão lá nos ouvindo, dizendo que estão ouvindo e curtindo uma boa música. Muito bem. Muito bem. E também tem a Roseli, que faz sempre os comentários, a Miriam e o Mal Mal, que estão sempre aí conosco, participando, prestigiando. E às vezes o comentário eu não consigo ler todo aqui, por questões de acesso à internet e tempo de visualização. Muito bem, vamos agora ouvir uma música, e essa é a surpresa do programa de hoje. Sair um pouco da música erudita e falar daquele momento em que o maestro pede a sua orquestra para tocar alguma obra um pouco mais popular. E nós temos um ritmo novo, que não é a música de câmara, é a música... Que ritmo que é essa música? Um samba? É um tango. Um tango. Olha. Nós vamos ouvir um tango. Um tango. E essa música, a tradução dela é bastante importante. Eu vou falar em espanhol e você diga em português para quem não conseguir entender o que quer dizer. Isso. A música é Por una Cabeça. Que significa por uma cabeça. Por una Cabeça. E o que será que quer dizer isso, por una cabeça? É um tango bem famoso de Carlos Gardel. O que tem assim, você poderia ajudar a gente a entender isso, fazer algum sentido? Então, pelo que eu pesquisei, né, essa música é uma letra, né, que fala sobre um apostador compulsivo em corridas de cavalo, então por isso de cabeça, certo? Que compara seu vício pelos cavalos com sua atração por mulheres. Então, cabeça. Muito bem. Esse é um tango de 1935, de Carlos Gardel. Carlos Gardel morreu de um acidente aéreo na Colômbia. E é interessante que o Brasil tem vários ritmos. O samba, a bossa nova, machixe, o choro, o forró. E o primeiro tango é associado, atribuído ao Brasil também, lá em 1770, um tal de Mesquita fez lá o primeiro ritmo. E depois Ernesto Nazaré, em 1870, e por aí vai. Mas hoje em dia se atribui com muita propriedade a Argentina, como tendo a característica de ser a detentora do tango. Se lembra muito da Argentina nisso, e eu não vejo problema nenhum de estar lá com eles, está em boas mãos. E ouvir um bom tango é muito bom, porque te leva a pensar em como que se dança, e dançar um bom tango é melhor ainda, né? É quase que uma encenação. Aquela dança, né? Um negócio... Carlos Gardel não era japonês. Essa mania de... Carlos Gardel não era argentino. Também o tango não era, como a gente falou. Alguns dizem que Carlos Gardel era francês, outros falam que ele era uruguaio, mas ele dizia para todo mundo, tão familiarizado que estava na Argentina e com o povo argentino, que ele era da Argentina, mesmo que nasceu em Buenos Aires com 2 anos de idade, que viveu em Buenos Aires desde os 2 anos de idade, e ele se sentia argentino. Nasceu com 2 anos? Não, que vive desde os 2 anos. Então eu acho que por isso essa associação dele com a Argentina, né? Com Buenos Aires, a levar o tango para lá, dizer que nasceu de lá, bem por causa dessa associação. E Carlos Gardel fez a música junto com o seu parceiro, aqui, essa música se referindo a uma mulher, fazendo uma analogia, uma comparação às corridas de cavalo lá da Turf, é isso? Isso. E ele adorava corridas de cavalo e ele fez uma associação com isso, gostando mais do que ele mais gostava, fez uma música combinando uma coisa com outra. É isso mesmo. E essa música ficou muito familiarizada em vários filmes. O mais famoso de todos é aquele Perfume de Mulher. Até porque ficou familiarizada, porque com a queda dos direitos autorais, já estão vencidos, aí se poderia usar a música, os direitos autorais livremente, sem ter que pagar por isso.
Verdade. mas Perfume de Mulher com Al Pacino, um grande filme, uma cena tradicional. E ele é um rapaz cego, um senhor cego, e quer ensinar lá o seu sobrinho a dançar e faz toda uma cena. É um grande filme. E Al Pacino tem um timbre, né? É você que está dizendo. O timbre. Muito bem. Então, Israel, pôr na cabeça, o que quer dizer? Uma cabeça. Por favor, Israel. Muito bem, voltamos. Voltamos. E essa que nós ouvimos foi Tão Porou na Cabeça, Que um significa- tango de Carlos Gardel. Isso, por uma cabeça. Por uma cabeça. Muito bem. E agora nós vamos ouvir, portanto, falar de Uruguai, de Argentina, de França, de Rússia. É um passeio pelo mundo. Agora nós vamos falar um pouco do Brasil. Do Brasil. Do Brasil. E existe um compositor brasileiro, um compositor de óperas. E o nome dele, vamos falar do apelido primeiro? Inhô Tunico. Inhô porque é senhor. E Tunico de Antônio. 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 Quem será o compositor de óperas brasileiro? Antônio? Quem será? Antônio o quê?
É Antônio Carlos Gomes. Isso aí, Antônio Carlos Gomes, em Santo André havia o Cine Carlos Gomes. Isso. Ele nasceu em 16 de setembro de 1896, né? Uhum. Ele nasceu... Não, ele morreu em 16 de setembro, com 60 anos. Com 60 e anos. nasceu quando? 11 de julho 11 de de julho 1836. Há uma curiosidade nessa época que o imperador Pedro II, ele era um camarada muito à frente do seu tempo. Ele incentivou vários empreendedores, várias descobertas, viajou muito fora do Brasil incentivando a inovação. E a gente vê nas figuras aí, nos livros de história, um homem mais novo, mais forte, que é o pai, que é o Dom Pedro I, aquele do cavalo. E a gente vê um senhorzinho lá, o Dom Pedro II, que é o filho do rapaz, que é o filho do primeiro. Então a história mostra o filho como um senhorzinho e mostra o pai, que é o mais antigo, o Dom Pedro I, como um rapaz mais forte, mais viril. E aí a história conta isso, justamente porque o trabalho deles, a vida deles, o semblante deles refletia isso. E Antônio Carlos Gomes, ele fez essa música de O Guarani por causa do quê? Por causa dos índios. Não, por causa do livro. Do livro. O livro por causa dos índios. Então, tava ligado, professor. Tá vendo, gente? Eu entendo. É isso aí. Então, um escritor brasileiro chamado José de Alencar. Os nomes confundem, bastante informação. Não é José Alencar, que foi vice-presidente da República no governo Lula. É José de Alencar, que escreveu o livro O Guarani e conta a história do índio Peri e sua amada Ceci, numa situação lá onde ele se declara um grande romance. E esse livro ficou muito famoso. E aí Dom Pedro, como incentivador, Dom Pedro II, disse a Carlos Gomes, vai estudar na Europa, vá para a Alemanha, onde esteve Wagner, aquele que eu gosto do trabalho, e a imperatriz falou, não mande para a Alemanha, mande para a Itália. E lá na Itália, o menino gritou para ele assim, El Guarani, história interessante del selvagem del Brasile. O menino gritou, dizendo assim, se referindo ao livro de José de Alencar, O Guarani, falou, olha, que história interessante, o Guarani, muito legal. E aí, Antônio Carlos Gomes ouviu isso e falou, eu vou compor uma ópera, uma música para essa história aí do Guarani, e fez isso mesmo. Então, nós vamos ouvir esta obra agora de Antônio Carlos Gomes, o Guarani. Isso. E é interessante, a nossa música de fundo, que é de Bizet, a gente não conseguiu colocar ainda, vamos colocar logo mais, se der tempo do nosso programa. Mas esse trabalho de Carlos Gomes foi tão importante que Verdi, que é também um compositor famoso, mundialmente famoso, e ele falou assim, questo Giovanni comincia dove finisco io. E ele dizia assim, quando eu termino o meu trabalho, daqui para frente segue Carlos Gomes, o brasileiro. Então a expressão do Brasil no trabalho de Carlos Gomes é muito importante e reconhecida. Porque às vezes o trabalho é importante, mas não é reconhecido. E nesse caso, Verdi foi quem disse, ele faz muito bem esse trabalho. Ele começa de onde eu estou terminando. Ele dá sequência àquilo que eu faço. Tamanha grandiosidade. E falando, a ópera foi estreada, né, em 19 de março de 1870, né? Então tem bastante tempo. Agora, e mesmo assim está aí como se estivesse na atualidade. Mas a música causa um mal-estar para muita gente. Sim. Ela causa um mal-estar porque essa música foi tocada na abertura de um programa por muitos anos. Verdade. Qual era o programa? Não sei. A Hora do Brasil. Ah, é verdade. Na hora que eu ouvi, eu ia até falar. Todo mundo, quando dava 7 horas da noite... É isso aí. Né, aí tirava sempre da Desligava AM, o rádio, o FM, onde que era. Porque aquela musiquinha, aquela meu Deus, musiquinha ficou judiada. Marcada. É igual a musiquinha do gás. Isso, eu ia falar agora. Igual a musiquinha do gás. Que acho que é Por Luíse, né? Para Luíse. E não tem como esquecer essa música. Muito bem, então vamos ouvir sem mais demora
O Guarani, de Antônio Carlos Gomes, a abertura da ópera.
Muito bem, voltamos. Voltamos. Essa é a hora do Brasil, né? Pois é, professor. E Carlos Gomes, que usava cabelos compridos, era bastante zoado. O pessoal brincava bastante com ele por causa dos seus cabelos compridos. E aí tem uma curiosidade a mais sobre ele. Ele era de Campinas, como você falou, e ele tinha saudade da Ambrosina, sua amada, sua namorada. E ele escreveu um verso dentro de uma poesia, e é um verso que eu sempre ouvi, mas não sabia que era dele. É um verso que fala: tão longe de mim distante, onde está meu bem-querer? Nossa! E também mais uma coisa interessante, que ele era, antes de se definir como músico, como maestro, como compositor, ele era alfaiate. Ah, é verdade. E várias pessoas, antes de ficarem definitivas na música, têm uma profissão secular, têm uma atividade remunerada, e a música nem sempre ofereceu uma boa remuneração. O próprio Pixinguinha, uma das suas músicas mais famosas, ele recebeu a letra de um rapaz que era mecânico, e também mostrando aí a diversidade profissional e que não há limite para que uma pessoa possa compor, para que possa fazer músicas. Há uma infinidade de possibilidades, e isso daqui apenas revela mais uma delas. É que normalmente a música não é a primeira atividade principal da pessoa, né? Normalmente ela começa num caminho, mas persistindo em seu sonho. Isso é que vale a pena. É saber que um dia você vai conseguir alcançar seu sonho. E o que é bastante interessante é o papel da igreja nisso. Muitas músicas, muitos compositores, muitas obras relacionadas à igreja, e ainda hoje a igreja, de uma forma geral, independente da religião, estimula muito a música. Sim. Então, nós estamos organizando uma orquestra aqui no Instituto Federal, composta por alunos, e os alunos, muitos deles têm aí um papel muito próximo à igreja, um relacionamento com a igreja. Então, isso é uma das grandes coisas, grandes contribuições que a igreja faz. Ela incentiva a música para os nossos jovens, para as pessoas. Isso. É uma outra contribuição bastante importante. É uma contribuição bem valiosa que acaba inserindo a pessoa, tendo o primeiro contato com a música, e aí vai gostando e vai se aperfeiçoando, como a gente deu para nós vermos com alguns alunos que fizeram até audição semana passada, muito bons. É isso aí. E vieram da igreja. Muito bem. E o mecânico que fez aquela letra para Pixinguinha cantar, a letra é assim: tu és divina e graciosa, estrela, nananã. Eu não sei a letra. Mas ela é muito linda. Sabemos. Então tá aí. Tá aí. E aí lá. Por aí. Muito bem. Nós temos uma música de fundo, Israel. Dá para colocar para ver se marcamos bem o nosso programa? Qual que é? Coloque aí, por favor, Israel. Vamos ouvir. Seigneur, Seigneur, car avec les soldats, il est torero, je veux entendre. Não deu para ouvir exatamente a nossa música, vai ficar para a semana que vem. Semana que vem, não. Semana que vem existe um outro programa, versão número 2 do Nota Clássica, com o professor José Carlos. Isso. E ele faz um programa gravado, não é ao vivo, com essa diferença, e a música não é erudita, de câmara, é música mais moderna, do tipo jazz. E assim por diante. Bom programa, muito bom programa. Ouça também. E nós voltamos então na outra semana. A cada 15 dias estaremos aqui. E esperamos vocês. Sei que hoje houve
alguns problemas técnicos, mas é ao Pedimos vivo. desculpa pelas né? nossas falhas, mas... Ao vivo é assim mesmo. E vamos lá. E- Coitado do ao vivo, que leva toda a culpa. Não é? Mas na outra semana estaremos aqui e esperamos que vocês estejam aí nos prestigiando aqui e fazendo com que esse programa seja levado aí para várias pessoas, compartilhando, falando, né? E assim vai. Muito bem. Então, muito obrigado, um abraço. Daqui 15 dias voltamos e vamos encerrar esse programa ouvindo mais um trechinho da parte inicial de Carlos Gomes. Isso, Pode ser? O Guarani. O Guarani, é isso aí. Então, ao som de Guarani, nos despedimos. Um abraço, obrigado, tchau.